sabe que nós começamos na semana passada uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não é uma série nova para nós, nós já tivemos muitas ministrações sobre as 7 cartas, inclusive uma série também, há uns 2 ou 3 anos atrás. Eu até também incentivo, encorajo os irmãos de assistirem essa série sobre as 7 cartas do Apocalipse. Mas essa série, nós repetindo essa ministração, nós estamos repetindo em uma perspectiva muito mais simbólica, muito mais espiritual do que de fato em uma perspectiva profética. Talvez eu tenha que repetir algumas vezes essa explicação quando estivermos ministrando, mas eu acho que é importante essa explicação, que ao contemplarmos as 7 cartas do Apocalipse, nós podemos vê-las numa perspectiva histórica, mas não é a nossa preocupação, não é aquilo que há de mais importante. Você pode fazer uma pesquisa em livros de geografia bíblica, você pode fazer uma pesquisa em livros de arqueologia bíblica, você pode consultar e descobrir como eram essas 7 igrejas no primeiro século. Não é a nossa abordagem principal, embora nós possamos passar de uma maneira ou de outra em um trecho que fale sobre essas questões. Há uma outra perspectiva que é mais importante do que essa primeira, que é contemplarmos, os irmãos sabem muito bem disso, as 7 cartas do Apocalipse como 7 blocos, 7 períodos, 7 momentos históricos da era da igreja. É importante essa perspectiva? Sim, é importante. Mas infelizmente, muitas pessoas tomam essa perspectiva profética e não conseguem vislumbrar, não conseguem verificar a repetição da mensagem das 7 cartas em períodos alternados, ou períodos universais. E para nós, a importância de nós identificarmos essa mensagem do Apocalipse nas 7 cartas é verificarmos o que é que se repete, de repente, de modo individual, na minha experiência enquanto cristão, ou quem sabe eu possa verificar alguns indícios negativos ou também positivos dessas 7 cartas enquanto uma mensagem simbólica, uma mensagem espiritual que esteja se repetindo em qualquer momento da história da igreja. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo no último bloco, no último período da história da igreja. Nós chegaremos lá logo, logo. Mas é possível, eu repito isso, eu quero deixar isso bem enfatizado, isso é muito relevante, que algumas questões que ocorreram nas igrejas anteriores podem ocorrer novamente na nossa experiência particular ou na nossa experiência comunal, na nossa experiência congregacional. Pastor, é importante? Sim, é importante, porque eu disse na primeira ministração que as 7 cartas do Apocalipse servem como um termômetro espiritual. Quando nós olhamos para o passado, nós olhamos para trás, nós verificamos o quanto eu preciso avançar, o quanto eu preciso corrigir as minhas ações, comportamentos diante de Cristo e da palavra do Senhor. Isso ficou claro para vocês? Então não percam essa perspectiva espiritual, não percam essa perspectiva simbólica de vista, porque a ênfase, a ótica dessas ministrações, dessa série que a igreja ao longo das eras, uma leitura histórica e simbólico-profética da igreja de Cristo a partir de Apocalipse 2 e 3, possui essa perspectiva, possui esse objetivo. Amém, queridos? Então, dada essa introdução novamente, que eu acredito que seja importante relembrar, eu peço aos queridos irmãos que abram as suas Bíblias lá no último livro, em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 15 inicialmente, e depois nós iremos ler também do versículo 18 ao versículo 20. Nós, na semana passada, fizemos a leitura e a exposição panorâmica das 2 primeiras cartas. Lembram? Quais foram? Éfeso e Esmirna. E o título que guiou, que orientou a ministração passada foi a igreja
no mundo. Hoje nós veremos, e quero que vocês vejam comigo e reflitam e percebam, a igreja e o mundo. Há diferença? Uma profunda diferença. Se você contempla Esmirna, que é uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que era perseguida pelos homens e por Satanás, que blasfemavam contra a igreja, contra os irmãos. É uma igreja que está no mundo, mas ela se coloca como uma testemunha de Deus. E até mesmo Éfeso, uma igreja que abandona o primeiro amor, abandona o melhor amor, mas é uma igreja que possui uma ortodoxia apostólica, apesar que nós fizemos uma aplicação simbólica de um possível erro que pode ocorrer daqueles que valorizam muito mais a letra, muito mais a ortodoxia, muito mais o ensino do que o quê? A pureza de um coração voltado e inclinado para o Senhor, que é uma ortodoxia mecanicista. Mas, de toda forma, em todo caso, essas duas igrejas, elas estão no mundo, mas elas ainda não estão completamente contaminadas pelo mundo. Tanto que Esmirna não possui nenhuma reprovação da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diferentemente, queridos, as duas igrejas que estão à frente agora, que cobrem já do 4º século até o 16º século, antes um pouco da reforma protestante, podemos dizer que são igrejas que estão, não apenas que estão no mundo, mas é a igreja e adição, a igreja que se casa com o mundo. E eu quero que você perceba isso, porque existem características, existem indícios na mensagem profética e simbólica dessas duas cartas que devem falar conosco em questão de advertência, em questão de correção. Muito bem, Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 15. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora vamos pular para o versículo 18 até o versículo 20. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Muito bem, queridos, até aí nesse ponto. Eu quero compartilhar com vocês algumas questões, alguns elementos que eu julguei que são extremamente interessantes e oportunos para o nosso conhecimento. Começando com a mensagem da igreja em Pérgamo. Os irmãos percebem que no versículo 13, agora eu quero repetir agora e colocar alguns pontos destacados, elencando esses pontos e cortando e separando. Percebem que no versículo 13 é dito da seguinte maneira: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. É um elogio, obviamente, mas o ponto que eu quero salientar, que eu quero trazer para os irmãos, é a questão da igreja em Pérgamo habitar onde, com esse lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Pastor, onde está o trono de Satanás? Ele é o príncipe da potestade do ar.
Mas nós não podemos esquecer que as Escrituras declaram que ele também é o príncipe de onde? Deste mundo. Já leram Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, momentos antes de Cristo ir à cruz, o que ele declara? O que ele diz? Que chegou o momento de ser julgado este mundo e ser expulso o príncipe deste mundo. Nós sabemos que na cruz Satanás ele é vencido, ele é um príncipe deposto, mas o mundo jaz no maligno. O mundo, nesse sentido espiritual, é a habitação de Satanás. Eu acho esse ponto muito interessante, muito importante, porque um dos grandes erros da igreja, não apenas do tempo de Pérgamo, historicamente falando, mas especialmente em nosso tempo, em nossos dias, as pessoas, os cristãos, os evangélicos, não sabem distinguir de fato o que seja o mundo. E nós precisamos entender o que é o mundo, porque a igreja está acostumada a dizer que o mundo são coisas. Já ouviu isso? O mundo são objetos. O mundo, ele é formado, é constituído por costumes, por lugares. Ou seja, se você se abster de comer algumas coisas, de beber algumas bebidas, se você não estiver vestindo algumas roupas, se você não praticar alguns costumes, se você não estiver em alguns lugares, você está o quê? Fora de um mundo tenebroso, fora de um mundo perverso. Mas é interessante que nós tomemos essa lição aqui do versículo 13 e saber que o mundo não são coisas, o mundo não é formado por costumes, embora a gente possa ver costumes e cultura, mas o mundo que a Bíblia fala é um mundo ideológico. É um mundo da consciência do maligno, da consciência diabólica, da consciência caída, que é construída, que é estabelecida na consciência dos homens. Isso é muito importante. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma tia minha perguntou assim para mim, eu estava chegando no ministério, então há muito tempo atrás, ela perguntou assim: meu filho, na sua igreja tem doutrina? Falando dessa igreja, desse ministério. Eu falei: titia, tem doutrina. Já tinha um conhecimento, pelo menos razoável, da nossa apostolicidade, que nós somos uma igreja apostólica. E ela perguntou: mas lá a mulher corta o cabelo? Mas lá a mulher pode usar batom? Lá a mulher pode usar brinco? Lá a mulher isso, aquilo, outro, e homem? Se os irmãos já imaginam que tipo de igreja ela faz parte. Eu falei: não, titia, a doutrina que nós temos é a doutrina dos apóstolos. A igreja, ela segue a doutrina dos apóstolos. Ela entendeu alguma coisa que eu falei? De forma alguma. Mas vocês percebem que os cristãos têm esse costume de vincular mundo com comportamento, de vincular mundo com coisas, e isso é muito perigoso. Por quê? Porque o perigo é de nós tirarmos o foco daquilo que é importante, daquilo que de fato trata o nosso coração, e nós colocarmos o foco nas coisas. Porque se o irmão Cádimo, ele para de vestir as roupas que a igreja manda, então ele está de acordo com o padrão da igreja e não está, então, no mundo. Nós colocamos o Cádimo num cercadinho, colocamos ele dentro de um quadradinho e dizemos assim: você tem que seguir tais e tais regras e tais comportamentos. Isso não resolve o nosso problema. Mas afinal de contas, pastor Josué, o que é o mundo? O que é o mundo? Se o mundo não é lugar, não é comida, não é bebida. Eu quero ler alguns textos com vocês que eles vão nos ajudar a entender melhor o que é o mundo. São textos que vocês conhecem, mas valerão a pena nós consultarmos. Talvez vocês vão falar assim: mas não tem nenhuma relação, pastor, esses textos que você está lendo. Leia o primeiro texto comigo, em Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pastor, esse texto não tem nada a ver com o que você está falando sobre o mundo. Calma, tenha paciência que nós vamos chegar lá. Quem achou, diga graças a Deus. Porque o reino de Deus
não é comida. Está escrito isso na sua Bíblia? Nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse pastor está ficando doido mesmo, tá? Porque ele pega um texto para falar sobre o reino de Deus e ele falou uma introdução enorme agora sobre o quê? O mundo. Que relação existe, pastor? Calma, tenha paciência. Leia agora Gálatas, capítulo número 5, do versículo 19 ao versículo 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Calma aí que a gente vai estabelecer um nexo, uma relação. O texto de Gálatas nos informa que uma série de coisas que são o quê? Obras da carne. Coisas que uma vez alimentadas, ou uma vez praticadas, uma vez que estejam no nosso coração sendo alimentadas, esses que assim fazem, eu vos declaro, ou coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. E nós lemos um texto em Romanos 14, 17, dizendo que o reino de Deus, ele é o quê? Ele é comida. O reino de Deus é bebida. O reino de Deus é lugar, é ambiente. Não, o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz. Pastor, qual a relação que existe? Ora, queridos, se o reino de Deus não é comida, se o reino de Deus não é bebida, se o reino de Deus não são coisas externas, e as obras da carne, elas estão no coração, porque o próprio Cristo disse que de dentro do homem é que procedem os maus desígnios. Eu entendo que mundo e império das trevas não pode ser coisas, não pode ser aquilo que está fora do homem, mas é aquilo que está dentro do homem. Então eu entendo, de acordo com a Escritura, de que o mundo é de fato uma consciência caída, que o mundo é ideológico, e nós precisamos nos libertar então desse pensamento equivocado de costumes para agradar a Deus, roupas para agradar a Deus, comida para agradar a Deus, e nos libertar completamente dessa situação, dessa condição. Muito bem, mas nós aprendemos, vamos voltar para Apocalipse, algo mais a respeito de Pérgamo. Nós verificamos que não é apenas algo que nos ensina a identificar, a distinguir o que é o mundo, mas também no versículo 14 é dito assim: tenho todavia contra ti algumas coisas. O que diz a sua Bíblia? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Se os irmãos lerem lá no livro de Números, capítulos 22, 23, 24, 25, e também anotem, Números capítulo 31, versículo 16, os irmãos vão observar nessas leituras, nesses trechos, que Balaão era um profeta de Deus, que recebeu uma proposta por intermédio de ouro, pelo recebimento de ouro, de prata, de uma certa quantia de dinheiro, ele deveria amaldiçoar o povo de Israel. Lembra da história de Balaão? E ele tentava, mas não conseguia, a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, porque ele foi contratado pelo rei dos Moabitas, Balaque, para amaldiçoar o povo, porque os Moabitas estavam temerosos com a entrada de Israel, do povo de Israel, na terra deles ali, naquela terra que era agora de Israel, por possessão, por herança divina. Mas enfim, o que acontece? E aí Balaão, ele coça a cabeça e fala assim: mas é muito dinheiro, gente, como é que eu vou perder essa fortuna toda? Eu preciso encontrar uma maneira. Ele arma uma cilada. Se os irmãos lerem depois Números capítulo 31, versículo 16, é declarado ali, é dito que ele arma uma cilada, para que o povo
prevarique contra Deus. E aí Balaão tem uma grande ideia, uma ideia extraordinária. Não esqueçam que Balaão é um profeta. De quem? Do diabo? Profeta pagão? É um profeta de Deus. Ele chega então para Balaque, rei dos Moabitas, e fala assim: eu descobri o meio, a forma do povo pecar. Balaque, você vai fazer uma grande festa aí na região de Moabe. Você vai chamar a melhor banda da região para tocar a melhor música, nada de DJ, viu? Música acústica de boa qualidade, um sertanejo universitário, bem tocado. Assim, uma coisa para as pessoas dançarem bastante, porque não precisa prestar atenção na letra não, porque se você presta atenção na letra do sertanejo universitário, você para de dançar, mas é só para dançar, coladinho. E aí você vai chamar as mulheres mais bonitas de Moabe, e os homens vão ficar o quê? Encantados. E homem encantado por mulher faz o quê? Besteira. Sim ou não, pessoal? Faz besteira. Se não tiver juízo, se não tiver o coração preso no Senhor, faz besteira. Dito e certo, dito e feito. Moabe, ali, Balaque promove uma grande festa em Moabe, e as mulheres encantadoras encantam os homens de Israel, que passam a comer, a beber e depois a seguir os ídolos de Moabe. Pastor, mas qual é a grande lição que nós aprendemos agora em Pérgamo sobre esse comércio, sobre os que sustentam a doutrina de Balaão? É o comércio religioso. Será que nós vemos esse comércio religioso em nossos dias, em nossos tempos? Aqueles que têm dons da parte de Deus, aqueles que têm chamamento da parte de Deus, mas eles precisam de uma retribuição, eles precisam de algo em troca para abençoar o povo de Deus, ou pior, na verdade, acabam amaldiçoando e desvirtuando o povo de Deus. Se você observa as profecias, quantos profetas, ou pelo menos aqueles que se dizem profetas, não desencaminham o povo de Deus? São muitos. Quantos casamentos, quantas famílias, quantas igrejas não são sacudidas, não são maltratadas, não são feridas por conta de homens que se dizem profetas, porque o profeta é aquele que fala no lugar de outrem, ou aquele que fala no lugar de Deus. Então a figura de Balaão é uma figura simbólica, que representa os líderes, que representa aqueles que por uma ganância religiosa, por uma avareza, por um interesse particular, porque não conseguem enxergar o corpo de Cristo, eles fazem qualquer coisa pelo dinheiro, fazem qualquer coisa pela ganância. E a igreja precisa estar atenta a isso. Atenta para que o nosso coração ele não seja prejudicado com esses interesses hediondos, com esses interesses daqueles que se dizem homens de Deus, apóstolos, profetas, mensageiros do Senhor, e na verdade estão fazendo comércio da igreja, fazendo comércio do povo de Deus. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo 10. É uma leitura um tanto que extensa, mas importante para nós. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10, quem achou, diga amém. Se alguém ensina outra doutrina, preste atenção onde esse texto vai chegar. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões, contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Será que isso existe ainda no nosso tempo? Eu acredito que existe muito mais no nosso tempo do que lá na igreja de Pérgamo, de fato primitiva e histórica. Pessoas que olham para o rebanho de Deus
e se assenhoram sobre o rebanho de Deus, que olham para os irmãos como se os irmãos fossem uma propriedade. E eu preciso ganhar vantagem, eu preciso ter lucro com a piedade. Há pessoas que fazem isso. Versículo 6, de fato, grande, é uma correção, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amados, são inúmeros os exemplos de pessoas que nós podemos ver, é claro, sem citar nomes, mas está aí para todo mundo ver, pessoas, lideranças, falsos apóstolos, falsos profetas, que denigrem a imagem de Deus, que denigrem o nome do Senhor, porque vendem aquilo que têm, vendem os seus dons, fazem comércio do povo de Deus. E linkando, vinculando o primeiro item com esse segundo, esse é o espírito do mundo. Nós temos que distinguir. Isso é mundano, isso é caído, isso é trevas, isso é maligno, de pessoas que estão indo no curso deste mundo. Se nós lermos Efésios capítulo 2, versículo 1, é dito que nós fomos salvos por Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos salvos pela vida do Senhor. Mas é interessante, quando você prossegue para o versículo 2, é dito que há pessoas das quais nós fazíamos parte, que nós estávamos sendo conduzidos por um curso. Isso é mundo, curso deste mundo. Pastor, mas que curso é esse que eu não enxergo ainda? Realmente não são coisas, não são objetos? Não, o texto continua, segundo o curso deste mundo, segundo, lembra do texto? Segundo o príncipe da potestade do ar, vírgula, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é mundo, isso é comércio da igreja. Há um espírito mundano, há um espírito caído. E aí, no próximo versículo, segundo as inclinações da nossa carne, aqueles que andavam dessa maneira, segundo os pensamentos, segundo as inclinações da nossa carne. Percebe o que nós aprendemos então com Pérgamo, de maneira simbólica e espiritual? O que fazer? O que nós temos que aprender então? Nós não podemos nos contaminar com o espírito desse mundo. E nós não podemos cometer o erro de chamar de mundo aquilo que a Bíblia não chama de mundo. Mundo é aquilo que é perverso, que é maligno, que são as obras da carne, que estão dentro do nosso coração. E algo deve ser combatido, que deve ser tratado, que deve ser retirado, que deve ser completamente transformado dentro de nós, retirado dentro de nós, melhor dizendo. Isso é mundo. Mas há um aspecto positivo, queridos, que eu quero compartilhar com os irmãos em Pérgamo. Voltemos lá para Apocalipse. Capítulo 2. O primeiro item de Pérgamo que nós percebemos é discernir o que é o mundo. O segundo item, o que é o comércio religioso. Mas no versículo 13, há algo extraordinário, que, digamos, eu não sei se eu posso dizer que é uma fórmula, mas é, na verdade, uma posição, ou o coração correto de como nós devemos nos posicionar em relação ao mundo e para sermos protegidos contra as ciladas, contra as armações dos comerciantes da fé e de tantas outras coisas que vêm contra a nossa fé. Veja no versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você quer uma saída para não ser contaminado com o espírito do mundo? Você quer? Amém? Você quer uma saída, você quer uma proteção, uma vacina espiritual para não ser contaminado com o mundo, para não ser presa dos comerciantes da fé, dos apóstolos e líderes e pastores e obreiros fraudulentos? Como, pastor, me proteger? Como então ter um coração guardado e selado por Deus? Faça como Antipas. Antipas, ele é a testemunha de Deus. Eu acho esse texto um texto belíssimo. A maneira como Cristo, ele se refere a Antipas. Já percebeu como está na sua Bíblia? Minha testemunha, meu fiel. Você percebe quanta intimidade, quanta pessoalidade, quanta particularidade? Minha testemunha e meu fiel. O que é uma testemunha, querido? Alguém pode me ajudar? O que é uma testemunha? Alguém sabe o que é uma testemunha? Vamos falar de um exemplo negativo. A irmã Silvia está dirigindo lá do Pé Norte para cá. De repente, ela passa ali pelo semáforo e vê um acidente acontecer. Ela sabe perfeitamente descrever o que aconteceu naquele momento. Isso é negativo, é um acidente de trânsito. Eu posso dizer que ela é uma testemunha daquele acidente? Se você viu, é uma testemunha. As pessoas que quando se casam, elas chamam o quê? Naquele momento do casamento, chamam o quê? As testemunhas, para olhar, para estarem juntas naquele momento. Apesar que dizem assim, se casamento fosse coisa boa, não precisava de testemunha, mas isso aí é coisa do maligno, viu? Essa piada, ela é muito maldosa. Mas a testemunha significa o quê? É aquele que está presente, é aquele que compartilha, é aquele que vê. Ora, Antipas é uma testemunha de Deus, e não é qualquer tipo de testemunha, é uma testemunha fiel, meu fiel e a minha testemunha. Sabe como você deve proteger seu coração? Estando com Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, sendo uma testemunha das grandezas de Deus, sendo uma testemunha da vontade de Deus, sendo uma testemunha do projeto de Deus. Pastor, mas eu não estou vendo Deus. Então é um grande problema, meu irmão. Se você não está vendo Deus, você precisa passar a ver Deus. E não é uma questão de você ver fisicamente, é claro que não é isso. Mas ver Deus é ter intimidade e comunhão com Deus. É estar andando com Deus, como Antipas também andou com Deus, como Enoque andou com Deus, como Enos andou com Deus, como Noé andou com Deus, como tantos andaram com Deus e se tornaram e foram chamados testemunhas de Deus, porque foram homens fiéis a Deus. Esta é a maneira, é uma das maneiras, na verdade, de nós protegermos o nosso coração, sermos testemunhas de Deus, nos posicionarmos. Sabe quando você vê que as coisas estão erradas, e aí você tem a oportunidade de errar junto, de falar mal junto, de praticar o mal junto? Já aconteceu com você? De você estar na roda ali e você pode ser mais um, somando-se ao mundo, somando ao império das trevas, tendo o seu coração pervertido, e aí você se posiciona, e eu vou usar uma expressão aqui vulgar, mas permitam-me por favor, e você se posiciona e fala, isso não está certo, eu não vou fazer isso, eu não vou agir dessa maneira, e as pessoas falam, você é um babaca, você é um idiota, porque você deveria aproveitar e tirar vantagem, porque está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo fazendo isso, você é o único que vai ficar de fora? Não, eu não sou o único que vai ficar de fora, comigo ficaram de fora Paulo, Pedro, Antipas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Moisés, Daniel, Davi, Elias, Eliseu, Jesus, está todo mundo de fora, meu irmão, eu vou ficar de fora com eles. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a igreja, ela perdeu isso de foco, ela perdeu isso de vista. É uma igreja que se casou com o mundo. Se você olha para a história, Pérgamo, o próprio nome diz, casamento ou torre forte. É a igreja que, se não me falha a memória, no ano 325, Constantino, ele estabelece um casamento
de Roma, do Império Romano, com o cristianismo, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma. E de lá para cá é muito normal o mundo estar na igreja. É muito normal a imoralidade do mundo estar na igreja. E perceba, por favor, eu não estou falando de usos e costumes, não estou falando de comportamentos, de roupas, de coisas, mas da perversidade do próprio coração. Mas há uma saída para nós. Que saída, pastor? Seja um Antipas, hoje no século 21, seja uma testemunha de Deus, seja um fiel de Deus, e dessa maneira nós seremos uma antitestemunha para o mundo, porque o mundo olhará para nós e verá, ainda que eles não queiram admitir ou não gostem, mas verão a glória do Senhor e o brilho de Deus em nossas vidas. Muito bem, em Pérgamo nós aprendemos o que, queridos? A nos posicionarmos como Antipas, que é uma testemunha fiel, é a testemunha de Deus. Nós aprendemos o quê? Que nós não podemos vacilar e ter um coração preso pelo mundo ou pelo espírito do mundo, que não são coisas, mas é o quê? Uma ideologia, é uma construção da consciência caída de Satanás na mente humana. E nós aprendemos também que nós devemos tomar cuidado contra aqueles que são o quê? Comerciantes, os mercadores da fé, da religião. Mas vamos avançar, que ainda nós temos a segunda igreja, que é Tiatira. Vamos ler novamente Apocalipse 2, do versículo 18 até o versículo 20. E eu quero compartilhar mais 3 elementos que devem estar diante dos nossos olhos, aprendendo com a igreja, com o momento simbólico de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Nós precisamos aqui entender um pouco mais sobre história. Eu disse a vocês que talvez nós passaríamos um pouco pela história. Os irmãos sabem que o casamento da igreja com o mundo, ele é fixado, ou ele é iniciado no ano 325 da era cristã, ou seja, ainda na primeira metade do 4º século. Quando Constantino ele torna o cristianismo a igreja ou a religião oficial de Roma. Mas há uma evolução. Se você olha para a história, há uma evolução. Inicia-se ali o papado. Já no 4º século, dizem, alguns, que Pedro foi o primeiro Papa, o primeiro padre geral da igreja. E essa história não acaba por aí, ela continua, porque a partir do casamento da igreja com o mundo, os homens, eles acham que são fortes, eles acham que são poderosos, eles acham que são inabaláveis, porque afinal de contas, a igreja cristã é a igreja de um grande império, é a igreja de grandes homens, de grandes generais, de grandes imperadores. E aí nasce um grande problema histórico na história da igreja, que é a igreja institucionalizada. E qual a relação que nós podemos ver com as Escrituras, queridos? Lembram que aqui em Éfeso, capítulo 2, versículo 6, olha só, é uma igreja que ela é elogiada por Cristo. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Perceba, lá no 1º século, essa igreja ela é elogiada. Por quê? Vocês odeiam, vocês não toleram as obras dos nicolaítas. Lembra da explicação sobre os nicolaítas na semana passada? Mais ou menos, lembram? O que
simbolicamente representa o nicolaíta? É aquele que se assenhora, é aquele que domina, é aquele que governa sobre o povo. A igreja do primeiro século, ela não tolera. É isso mesmo que está escrito? Ela odeia, ela não comunga, ela não participa do quê? Do nicolaísmo, das obras dos nicolaítas, daquela liderança que se assenhora sobre a igreja. Perceba que no primeiro século, a igreja de Éfeso, ou em Éfeso, ela não participa dessas obras, mas significa que essas obras existem, sim ou não? Uma coisa é a igreja de Éfeso não participar, mas existem locais, existem igrejas que comungam dessa ideia de que irmãos, de que pessoas, elas podem ditar a norma, ditar a regra. Mas veja a evolução, versículo 15: outro sim, também tu tens os que da mesma forma, isso aí em Pérgamo já, casamento da igreja com o mundo, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Você tem ali no versículo 6, uma igreja que não tolera, que aborrece as obras dos nicolaítas, e no versículo 15, você tem, historicamente falando, séculos depois, uma igreja que sustenta, que promove, que aceita, que recebe a obra dos nicolaítas, porque aqui começa o papado. Pastor, mas o que nós temos a ver com o papado? Nada a ver com o papado, mas infelizmente a igreja que se diz evangélica ou protestante, não importa o nome que ela receba, é uma igreja que tem o espírito de uma igreja institucionalizada, onde, eu repito aquilo que eu disse na semana passada, há pessoas que se postam no púlpito, que se postam no meio da igreja, que são as lideranças que detêm o monopólio do quê? Da verdade, o monopólio da santidade e o monopólio da comunhão com Deus, porque esses homens são especiais, esses homens jejuam mais, esses homens são mais consagrados, esses homens são mais espertos, são mais inteligentes, são os mestres, e fazem isso de que maneira? Se assenhorando sobre o povo. E a gente olha para fora e acha que isso está apenas na igreja fulana de tal, a igreja que tem um homem chamado Papa, né, como o seu cabeça, e esquece de olhar para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria condição, como se nós não tivéssemos um problema parecido, ou quem sabe até mesmo maior do que os nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana. E é uma verdade que tem que ser dita. Na igreja chamada protestante, na igreja chamada evangélica, isso também existe, esse monopólio, também existe essa fermentação de uma igreja institucionalizada, uma igreja que age pela força, que age pelo poder, porque afinal de contas, quem manda aqui sou eu, porque quem é o homem de Deus? Quem é que recebeu a revelação? Você não recebeu a revelação. Quem é que pode curar? Quem é que pode trazer o céu para a terra? Quem é? É o homem de Deus. Eu sei que eles não falam com essas palavras assim, de maneira tão escrachada, mas no fundo, o sentimento do coração é que Ele é a ponte, que Ele é aquele que pode abençoar. E nós precisamos estar atentos, embora, eu estou repetindo, a nossa igreja, graças ao nosso bom Deus, é uma igreja que nós não percebemos isso, nós não percebemos esse espírito nicolaíta, essas obras dos nicolaítas, mas o nosso coração precisa estar constantemente vigilante, para que eu, Josué, mais cedo ou mais tarde, não caia de maneira tendenciosa nas obras dos nicolaítas, para que você também não caia nessa artimanha de achar, porque você tem dons, porque você é profeta, porque você tem algo da parte de Deus, você pode utilizar isso, e é um tipo de comércio da fé também, para se assenhorar, para dominar, para governar os irmãos que são menos do que você. Todos temos da parte de Deus a porção espiritual da graça da salvação. Todos temos da parte de Deus o mesmo sangue divino, a mesma vitalidade divina. Se você ler João, capítulo 15, vamos ler, capítulo 15, versículo 5, rapidamente.
João 15, 5. Texto que fala sobre a videira. Eu sou a videira. Palavras de quem, queridos? De Jesus. E vocês, os mais espertos, e vocês, os mais dotados, e vocês, os que falam melhor, são os ramos. Alguns de vocês são os ramos. É isso que está escrito? Vocês são os ramos. Então nós podemos inferir, incluir, que todos que estão na igreja são ramos? Todos são ramos? Pastor, mas eu não sou um ramo não, será que eu sou mesmo? Você é um ramo, você produz, você está em Cristo, está ligado na videira, na seiva da videira. É muito interessante que as pessoas dizem assim: eu sou apenas um membro da igreja, e o fulano é pastor. Tá, mas e o que é ser membro da igreja? É uma coisa pequena, insignificante, desprezível? É porque a pessoa fala que é um membro da igreja porque está sentado num banco ou numa cadeirinha azul. Mas a pessoa tem que enxergar que ser membro da igreja, na verdade, ou melhor, corrigindo, ele é membro do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E não importa, meu irmão, se você é um ramo pequeno, se você é um ramo grande, se você é um ramo que produz 2 ou 3 cachos de uva, ou se você produz um cacho, ou uma uvinha só, o que importa é que você é um ramo, e está em Cristo. E o espírito do nicolaísmo e as obras dos nicolaítas não podem prevalecer em nossos corações. Quando nós olhamos então para a igreja em Tiatira, nós percebemos essa questão, que deve ser entendida, vamos voltar lá, que deve ser combatida, que é a igreja institucionalizada. Mas uma outra questão que nós devemos perceber, que é dita aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 20: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas, aí depois eu prossigo no texto. O texto fala sobre uma mulher chamada Jezabel. Conhece a história de Jezabel? Alguém se lembra da história? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, lá nós encontramos um relato em que o rei de Israel, chamado Acabe, contraiu um matrimônio, se casou com uma mulher, uma princesa sidônia, chamada Jezabel. E essa princesa, chamada Jezabel, era uma adoradora, talvez muito possivelmente, até mesmo uma sacerdotisa, uma profetisa dos sidônios ali, era adoradora de Baal. E o que acontece? Olha o casamento prefigurado da igreja com o mundo. Ela leva Acabe à idolatria. Ela leva também o povo de Israel à idolatria. E simbolicamente falando, e profeticamente falando, nós temos aqui a figura ou a marca em Jezabel de uma igreja manipuladora. É uma igreja manipuladora, que manipula os irmãos, que manipula as pessoas por intermédio das profecias, das falsas profecias. Porque Deus está me mostrando, viu, meu irmão, que se você não entregar a chave do seu carro como oferta agradável ao Senhor, nesse altar que é santo, nesse altar que só homem de Deus pisa, você vai bater o seu carro se você não deixar a chave aqui. Chama o Uber aí, pode chamar o Uber, chama o Uber porque está mais barato do que táxi. E deixa a sua chave aqui. E quem foi que mandou falar? Foi Deus. Pastor, isso não acontece mais não. Acontece não? Ainda acontece. Eu sei que os irmãos de repente pensam: pastor, mas essa mensagem ela não se aplica a nós. Graças a Deus. Mas vamos nos fortalecer para ensinar, para advertir, para corrigir, para abrir os olhos daqueles que infelizmente são enganados pelas Jezabéis que estão por aí, esse mundo fora, pelo espírito da profecia falsa, que ensina um suposto caminho da verdade e da retidão, mas são pessoas que estão sendo conduzidas ao engano e ao erro. Eu quero ler 2 textos com vocês que falam sobre essa condição de uma igreja manipuladora, dessas profecias falsas. O primeiro texto é em Jeremias capítulo 23,
versículo 16. Abra sua Bíblia rapidinho, lá em Jeremias capítulo 23, versículo 16. E depois nós iremos ler segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vimos então em Tiatira uma igreja institucionalizada, marcada pelo poder. Nós vemos também agora uma igreja manipuladora. Jeremias 23, 16 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Meus irmãos, se há milênios atrás havia esse problema entre o povo de Deus, você acha que isso não acontece hoje? Que não acontece hoje pessoas na congregação, eu digo assim, na igreja, que dizem assim: Deus mandou eu falar isso para você, que são palavras o que? Falaciosas, enchendo o povo de vãs esperanças. Mas não são palavras que vêm do coração do Senhor, não são palavras que são de Deus, são palavras que desencaminham as pessoas. E não ache você que você é muito forte, não ache você que você é muito sábio, não ache você que você é muito poderoso, que você não pode cair numa cilada do diabo. Nós temos que selar o nosso coração com a verdade, nós temos que selar o nosso coração com a palavra do Senhor, para que nós não sejamos presas da falsa profecia de Jezabel. O último texto dessa parte que eu estou compartilhando vai lá para o Novo Testamento, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos identificar, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Como é que isso acontece? Uma igreja manipuladora. Nós temos que ter duas condições, dois requisitos para que uma igreja manipuladora se crie ou se faça presente. Nós precisamos, sabe do quê? Em primeiro lugar, um falso profeta. Em primeiro lugar, um falso profeta. E nós precisamos de um público, de uma audiência, de pessoas que se enquadram nessa condição, que tem esse tipo de coração que nós vamos ler aqui em 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Lá em Jeremias nós lemos o quê? Que existem falsos profetas que falam vãs esperanças para o povo, que não são palavras que estão no coração de Deus. Tem um falso profeta, mas nós temos também em contrapartida uma audiência, um público. Acompanhe na sua Bíblia, do versículo 1 ao versículo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Você acha que nós chegamos a esse tempo já? Já chegamos a esse tempo há muito tempo. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo uma coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se de um lado você tem o falso profeta, que não fala palavras do coração de Deus, do outro lado, para que haja sucesso, para que haja um sucesso desse falso profeta, é necessário corações, é necessário ouvidos, é necessário uma audiência que diga assim: profeta, fala o que eu quero escutar. Profeta de Deus, homem amado do Senhor, fala aquilo que eu quero escutar. E Deus não está falando, porque o coração quer escutar aquilo que Deus não quer dizer. Nós temos que prestar atenção nessas coisas, queridos. Pastor, mas eu sou muito forte, eu sou muito sábio. Preste atenção nessas coisas. Preste atenção. Amém? Eu quero encerrar uma última questão. Vamos voltar lá para Apocalipse. Em Tiatira nós aprendemos a lidar ou a nos proteger em relação a uma igreja institucionalizada, uma igreja manipuladora, que é prefigurada e simbolizada pela mulher de Acabe e Jezabel, e também essa mulher,
que eu quero completar o texto que eu cortei na minha leitura, que se declara a si mesma uma profetisa, ela faz o quê? Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda, diz o que na sua Bíblia? Seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É uma igreja, além de institucionalizada, além de uma igreja manipuladora, é uma igreja sedutora e idólatra. E sabe o que a gente costuma fazer? Olhar para fora novamente, olhar para os nossos irmãos que por fraqueza, ignorância e desvios do coração, eles estão se dobrando e se prostrando a uma imagem de pedra, de gesso, alguma coisa, e fala, tá vendo? Que idolatria, né? Misericórdia, quanta idolatria. E esquece de avaliar, e esquece de medir, e esquece de verificar o próprio coração e perguntar para Deus: existe alguma idolatria no meu coração, Senhor? Não é aquela idolatria percebida fisicamente, externamente, que as pessoas estão ali com um pedaço de pau, de gesso, seja do que for, do lado de fora, não, mas a idolatria do coração. Que tipo de idolatria é essa, pastor? A idolatria que idolatra homens, que idolatra pastores, que idolatra cantores, que idolatra os grandes nomes da música gospel, que idolatra as pessoas que têm o poder de fazer a minha vida mudar, pessoas que só vão para determinado culto porque sabe que o irmão vai pregar, pessoas que não vão para outro culto porque sabe que o fulano de tal não vai estar ali pregando. Isso acontece ou não acontece, queridos? Isso é idolatria. Isso é ter um coração desviado de Deus e da verdade. As pessoas idolatram os homens, pedem autógrafo para cantor, pedem autógrafo para pregador. Irmãos, nós somos o quê? Corpo de Cristo? Nós somos o quê? Ramos da videira? E por que nós nos colocamos como inferiores a outros? E por que outros se colocam superiores a outros? Por que isso? É um coração perverso, é um coração idólatra. E é um coração que às vezes também é idolatria, idolatra a si mesmo. Idolatra a si mesmo na igreja, porque quer receber os aplausos, quer receber, sabe, os elogios, quer que os irmãos digam que você é o melhor cantor, que você é a pessoa que oferta mais na igreja, que você é o melhor pregador, que você é o melhor da recepção, viu, Cádimo e Nayana? E se ninguém elogiar o serviço de recepção, o Cádimo e a Nayana não vão mais servir na recepção. Isso é idolatria, é uma igreja ególatra, é uma igreja egoísta, que idolatra os homens, que idolatra a si mesmo. E para concluir, queridos, eu quero dizer que tudo isso é orgulho do coração. É um coração distante de Deus, é um coração afastado do Senhor. E para encerrar, eu quero fazer menção de uma frase que eu li algumas semanas atrás. Se você quiser anotar, eu achei muito preciosa essa frase, que é um remédio contra a egolatria, é um remédio contra o egoísmo, é um remédio contra o orgulho. É uma frase de Agostinho de Hipona. Ele dizia, ou disse o seguinte: o orgulho exila o homem de si mesmo, a humildade o devolve à sua intimidade. Eu vou repetir para você: o orgulho exila o homem de si mesmo, a humildade o devolve à sua intimidade. Pastor, filosofia pura, não entendi nada. Eu vou explicar para você o que a frase quer dizer, caso você não tenha entendido. Orgulho, todo mundo sabe o que é orgulho, não sabe? Hein? Quem é o melhor? Quem é que pode mais? Isso é orgulho, trocando em miúdos. Isso é orgulho. Quanto mais o homem é orgulhoso, mais exilado de si mesmo ele está. Ele acha que ele é o pó de tudo, é o bambambam, mas ele está exilado. É Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Ele é o quê? Um arbusto perdido, solitário,
no deserto. Isso é orgulho. A humildade, e a palavra humildade, para quem não sabe, ela tem o mesmo radical de humus, que é terra. Ser humilde é estar próximo ao chão. Ser humilde é estar próximo ao chão, é estar rente ao chão. Que lição eu aprendo, pastor? É que é melhor estar rente ao chão, olhando que você é pequeno, percebendo que você é pequeno, que você é dependente de Deus, do que ser altivo e orgulhoso. A humildade devolve esse homem a sua intimidade. Com quem? De fato, com Deus. Apenas com Deus. Queridos, hoje nós aprendemos algumas lições a respeito de Pérgamo e a respeito de Tiatira. Vamos recobrar essas lições com Tiatira. O que nós aprendemos? Quem é que pode me ajudar? Discernir o que é o mundo. Mundo são coisas, são objetos, são costumes. Mundo é uma consciência, uma ideologia maligna. O que nós aprendemos mais também com a igreja em Tiatira? Nos protegermos contra o comércio religioso. E aprendemos o que mais? A nos posicionarmos como fiéis testemunhas, como fez também Antipas. Aprendamos isso. E com Pérgamo, nós vimos a igreja institucionalizada, a igreja dos poderosos. Nós vimos também o que mais? Com Pérgamo, a igreja dos falsos profetas, manipuladora. E nós vimos também a igreja ególatra, a igreja que ama a si mesmo, a igreja idólatra e ególatra, porque ama a si mesmo. Amém, queridos? Semana que vem, nós leremos alguns trechos de mais outras 2 cartas. Na sequência, nós veremos Sardes e nós iremos dar um pulo, tá? Eu vou deixar Filadélfia para depois. Eu vou juntar Sardes com Laodiceia. Nós vimos na semana passada a igreja no mundo, hoje a igreja e o mundo, e quarta-feira da semana que vem, a igreja que não sabia. Pastor, mas a igreja não sabia? Não sabe de muita coisa. Sardes e Laodiceia.